Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Vou começar nosso dia aqui com um belo ponto de fundo. Para quem não conhece, esse se chama Hino aos Orixás. Tá disponível aí no Spotify. É bem bacana. Tomando um café, começando o nosso dia. 4:30 da manhã. Quem que é o doido que começa a falar de Umbanda às 4:30 da manhã? É isso aí. E vamos lá, né? Por que a gente começa a falar tão cedo? Por que começar tão cedo aqui a conversa? Primeiro, porque não tem hora. Primeiro de tudo é porque não tem hora. Em segundo lugar, é porque a rotina, né? Às vezes ela atrapalha o andamento das coisas. Então, quando a gente quebra um pouco o estado da, da rotina, a gente começa a ter mais força, mais capacidade de confiar em si mesmo, né? É uma questão de construção de hábitos. Mas, basicamente, a gente começa cedo para que o dia passe e que a gente consiga, além do que a gente tem que fazer, a gente e eu, né? A gente, além do que eu preciso fazer no dia a dia, também participar para todos aí essa parte que eu gosto muito da minha vida, que é a Umbanda. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da Umbanda Sagrada. Não sei se todo mundo conhece, então vamos começar aí do princípio, né? A Umbanda Sagrada, ela veio ali pela inspiração, pela mediunidade de pai Rubens Saraceni. Ele foi o cara que trouxe aí a Umbanda Sagrada. E você que tá entrando aí, fica com a gente aí até o fim. Vamos aprender um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre Umbanda. Fala aí um pouquinho que você conhece. E a gente vai falar sobre essa Umbanda, que é a linha de Umbanda que eu acredito, eu sigo, mas não enxergo ela como a única verdade, obviamente. Acho que existem várias linhas de Umbanda. Existem várias maneiras de se praticar Umbanda e todas elas são válidas e merecem um respeito, porque cada um tem a sua história com essa religião fantástica. Se a gente for falar do início da Umbanda, existem aí histórias controversas, né? Existem algumas pessoas que falam que ela é extremamente antiga, e ela é fato, ela tem raízes em continentes diferentes do nosso, lá no continente africano. Existem outras pessoas que falam que ela nasceu ali com o pai Zélio de Moraes, mas o ponto não é esse. A gente não vem ficar aqui discutindo quem tá certo, quem tá errado. Eu acho que cada um tem a sua liberdade de opinar, liberdade de entender. E se a gente for ficar brigando para saber quem tem razão, cada vez menos a gente tem a possibilidade de construir uma Umbanda unida. Né? Por que não sermos unidos dentro da nossa própria religião, independente aí do que a gente acha que é o certo ou que é o errado, ou que a gente pratique ou que a gente siga. E é isso, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a nossa Umbanda Sagrada, ela veio ali pela mediunidade do pai Rubens, em meados dos anos 90. Ela veio através da revelação das chaves pelo pai Benedito de Aruanda e pelo mestre Seiman, que era um Ogum, que se fala que também era um mestre, um mago, um mestre ascensionado. A Umbanda Sagrada, ela basicamente diferencia-se aí das outras
sendo uma Umbanda que ela foi construída de uma forma diferente das outras Umbandas. Enquanto estava todo mundo ali discutindo o que seriam as 7 linhas de Umbanda, e se você for historicamente olhar, tem muita discussão sobre as 7 linhas da Umbanda. Existiu um congresso umbandista em algum momento da história que foram tentar ali dizer quais eram as 7 linhas de Umbanda e quais eram as corretas. E não se chegou em nenhum consenso, porque depois cada terreiro ficou praticando aquela que achava ser a mais correta. Existia, assim, uma discussão gigantesca. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, Sandy, tudo bem? Vou responder aqui, né, pessoal? E é isso, galera. Vamos lá. Então, voltando. Existiu uma discussão gigantesca sobre quais seriam as 7 linhas de Umbanda. Existia uma conversa em cada terreiro achando que as linhas corretas são essas, as linhas corretas são essas, e tentou-se por muito tempo definir uma Umbanda onde todo mundo seguisse as mesmas 7 linhas. E todo mundo tentava fazer decifrar essas 7 linhas olhando da terra para cima. E se a gente for parar para pensar que essa é a maneira do ser humano olhar para as religiões, faz todo sentido, porque afinal de contas a gente olha daqui de um olhar humano, do olhar da terra para o céu, e a gente enxerga e compreende de alguma forma. E qual foi a grande diferença aí que a gente vê quando a Umbanda Sagrada começa a ser revelada, começa a ser decifrada? O pai Rubens Saraceni e os seus guias que vieram ali para trazer a Umbanda Sagrada pra gente, eles estudaram e começaram a nos mostrar de uma forma diferente. Eles passaram a mostrar a Umbanda a partir do princípio, ou seja, do princípio divino ali. Então, a base da Umbanda Sagrada é Deus e os seus desdobramentos. Se a gente for parar pra gente olhar a Umbanda como um todo, se a gente for parar para olhar, na verdade, as religiões como um todo, a gente sempre vê que Deus tem ali vários nomes, né? A gente pode encontrar variados nomes de Deus, variadas qualidades de Deus, e existem aí livros que até trazem diversos nomes de Deus. E por que isso? Porque ninguém conhece o interior de Deus. Ninguém sabe como é lá. Mas, se a gente parte do princípio que Deus reúne em si todas as qualidades que existem, todos os sentidos que existem, e as religiões como um todo, várias delas pregam que Deus é amor, Deus é fé, Deus é justiça e outras coisas. Então a gente pode dizer que além de Deus concentrar tudo nele, ele também reflete para fora de si desses mesmos sentidos. Ou seja, ele se desdobra. E quando a gente fala que ele se desdobra, isso quer dizer que ele, do seu íntimo, ele lança, ele joga para o universo as mesmas forças e as mesmas energias que tem ali naquele íntimo. E de acordo aí com a Umbanda Sagrada, essas energias, as 7 primordiais, seriam os 7 sentidos da vida. E esses 7 sentidos da vida são aqueles que dão origem às 7 linhas de Umbanda.
E quais são os 7 sentidos da vida? Os 7 sentidos da vida são fé, amor, conhecimento, lei, justiça, evolução e geração. Se você parar para pensar de uma forma bem simplista, tudo que a gente vai fazer na nossa vida pode se encaixar dentro desses 7 sentidos. E se você ainda não estiver convencido que dá para se encaixar tudo dentro desses 7 sentidos, existe aí uma coisa bem interessante, que é pensar que tudo, absolutamente tudo, no mundo, no universo, possui polaridades positivas e negativas. E quando eu falo de positivo e negativo, eu quero dizer não de bom ou ruim, mas de equilíbrio. Então, se tudo possui 2 polaridades, os sentidos em si também possuem 2 polaridades. E quando eu falo que os sentidos possuem 2 polaridades, isso quer dizer que cada sentido possui um casal de pai e mãe orixá, que é responsável por estar ali atuando naquele sentido. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos pensar no sentido da lei. A lei é um sentido que regula tudo no universo. E Pai Ogum é um dos orixás que está ali dentro do sentido da lei. E quem é que faz um par ali energético com Pai Ogum? Mãe Ansã. Mãe Ansã atua quando a lei precisa de movimento. Pensar que cada pai e mãe orixá que está dentro daquele sentido cuida de um pedacinho dele. Então, se a gente parar para pensar que existem 7 sentidos e em cada um deles 2 orixás, a gente chega aí em um número inicial de 14 orixás. Essa é a principal diferença, ou uma das principais diferenças, que a gente vê dentro da Umbanda Sagrada. Quando a gente olha para as outras Umbandas, e aqui veja, fique bem claro, não estou aqui querendo dizer que só uma é a certa. A gente está entendendo e explicando sobre um dos tipos, uma das linhas de Umbanda que existem. Então, quando eu olho para as outras Umbandas, normalmente elas têm as suas 7 linhas bem definidas, onde um orixá cuida de cada linha. E aí a gente para pensar o seguinte: nossa, mas tem tanto pai e mãe orixá, onde é que os outros estão? Onde é que eles estão? Eles ficam perdidos? Eles ficam parados sem fazer nada? Na verdade, independente da gente querer ou não, a gente entender ou não, as forças elas são as mesmas, eles atuam do mesmo jeito em todas as umbandas, na verdade em todas as religiões. Eles só atuam com nomes diferentes, formas de atuação energética diferente. Então, por exemplo, num terreiro que não, vamos supor que tem um terreiro que não cultue mãe Logunã, que é a mãe do tempo, da linha da fé. Por onde que essa mãe vai aparecer se porventura tiver alguma pessoa que precisa quebrar alguma demanda ou cuidar de alguma coisa dentro das linhas temporais da vida dela? Essa mãe vai fluir através das energias de Pai Oxalá ou de alguma outra energia que seja aliada a ela. Então, quando eu falo que a Umbanda possui os seus 14 orixás, isso não quer dizer que os 14 orixás só atuam se eles estiverem sendo cultuados naquele terreiro.
Imagina que o universo é um emaranhado de energias, é um emaranhado de coisas, e esse emaranhado ele se conecta tanto que não necessariamente você precisa cultuar ou acreditar num pai ou numa mãe orixá para que ele atue na sua vida. Vamos estressar um pouco o assunto. Imagine a pessoa que não é da religião umbandista, a pessoa é evangélica, a pessoa é católica, a pessoa é de outra religião. Você acha, se tá ouvindo barulho é meu gato, você acha que só porque a pessoa é de outra religião, os dispositivos da vida não atuam? Claro que atuam. Não existe a lei da oferta. A lei da oferta não, a lei do retorno para todos. A lei do retorno tem a ver com a justiça. Ou seja, basicamente a gente sempre fala que aqui se faz, aqui se paga. Então, a lei do retorno tem a ver com justiça. Então, se a lei do retorno existe em todas as religiões e para todas as pessoas, de alguma forma, essa lei está ligada a um pai e mãe orixá. E aí você vai falar assim, não, nada a ver. Não tem nada a ver, porque se eu sou católico, eu estou ligado nas energias crísticas. Se eu sou de outra religião, eu estou ligado nas energias daquele avatar, daquele ser que é o expoente da minha religião. É fato, você está ligado. Mas quem disse que este avatar, este expoente, não está ligado num pai e mãe orixá? E quando eu falo pai e mãe orixá, entenda que orixá é só um nome que hoje nós usamos para cultuar algumas divindades que sempre estiveram lá e que sempre foram cultuadas. Se você parar para olhar na história, veja que orixás são espíritos, são seres de luz, são divindades relacionadas às energias, ao tempo, à natureza. E se você parar para olhar outros povos de antigamente, também tinham cultos a divindades da natureza, a divindades que estavam ligadas ao tempo, a divindades que estavam ligadas da mesma forma que os pais e mães orixás hoje estão. Quem disse que não é o mesmo? Quem disse que aquele ser, aquela divindade não se mostrou de forma diferente naquele momento para que fosse compreendido? Os pais e mães orixás, assim como todas as divindades, eles se adaptam àquele momento. E a Umbanda, ela é sim um resgate de tradições antigas que foram perdidas no tempo. A Umbanda é um resgate de tradições que nós em algum momento perdemos porque de alguma forma nós fizemos tanta coisa errada, que esses orixás, ou melhor, essas divindades, se retiraram de cena, se recolheram e depois, com o tempo, depois do estudo do astral, depois de várias conversas, se reestruturaram, por assim dizer, e colocaram a Umbanda nesse solo brasileiro. Veja que se você olhar em outros continentes, em outros países, ninguém pratica a Umbanda como é praticada aqui no Brasil. Existem outras formas de culto aos orixás, existem sim, mas elas não é praticada igual nós temos aqui. A gente tem o nosso jeito de olhar para os orixás, a gente tem o nosso sincretismo, a gente tem tudo aquilo que foi costurado para que a Umbanda fosse como ela é hoje. E ainda assim, ela ainda não está finalizada. Com certeza, durante os próximos anos, muita coisa ainda vai acontecer para que a Umbanda vá se formatando e cada vez mais vá atraindo novas pessoas. Pensa em magnetismo, pense em imã.
Olha pro mundo e vê como é que tá. Tá tudo tão pesado, tão errado, tanta coisa acontecendo, que precisa de uma energia, uma força para que as pessoas se agarrem e estejam ali protegidas, né? E a Umbanda é essa força, a Umbanda é essa linha de choque. E aí a gente veio para falar de Umbanda Sagrada e já falamos tanta coisa aqui. Como eu aprendi com um mestre aí, às vezes a gente tem roteiro, mas não tem rotina. A gente se programa para falar de uma coisa, mas a hora que a gente tá falando, acabam vindo outras inspirações e a gente vai vagando no assunto. Então vamos lá. Falando mais um pouquinho aqui, deixa eu contar pra ti uma história engraçada. Não engraçada, mas uma história curiosa. Eu, quando tinha ali uns 15 anos, eu comecei a pesquisar muito sobre Umbanda. Eu tava num momento da minha vida que eu tava querendo aprender, estudar, e eu tinha muita curiosidade. E sempre gostei muito de ler, comecei a jogar na internet ali livros sobre Umbanda, fiquei pesquisando. E aí, em determinado momento, vi este livro aqui. E olhei para esse livro e falei, nossa, essa capa é fantástica, né? Olhei para esse livro e falei assim, nossa, essa capa aqui é bem bacana mesmo. Vou comprar. E aí comprei, todo empolgado, comprei o livro. Falei, nossa, o que será que é doutrina e teologia de Umbanda? O que será que é isso? E aí comecei a ler quando o livro chegou. Comecei a olhar para o livro, comecei a ler 1 capítulo, 2, 3. E aí, quando chegou numa parte aqui que começou a falar sobre os fatores de Deus, sobre as estruturas básicas, eu vou tentar colocar para você olhar. É essa parte aqui. Eu fiquei olhando, e olha que é quase nada do livro, hein? É esse pedacinho aqui. Eu fiquei olhando e falei, que porra é essa? O que é isso? Não entendi nada. E aí eu desisti. Eu desisti da leitura, porque eu falei, acho que não é pra mim. E guardei o livro. Depois de muitos anos, é que eu peguei esse livro de novo, por uma situação da minha vida, e fui ler com calma, com entendimento. E por que eu tô falando isso pra você, né? É porque às vezes a gente olha pras coisas, olha pros livros, olha pras situações mesmo, e elas não fazem sentido naquele momento. E às vezes a gente fica se cobrando, se culpando, se colocando amarras, falando, poxa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter lido aquilo, eu deveria. Às vezes só não é o momento. Às vezes só não é a hora daquilo acontecer. Às vezes o nosso poder de compreensão não está preparado para que aquilo chegue para nós. Então, a gente tem que respeitar o nosso momento também. E aí, depois de muito tempo que eu guardei esse livro, eu li, eu entendi, e aí eu falei, cara, como isso faz sentido? Como olhar a Umbanda de cima para baixo e entender que os pais e mães orixás são uma parte de Deus, fez mais sentido para mim. Quando você divide uma coisa grande, fica mais fácil de entender. Vou dar um exemplo chulo. Ninguém consegue comer, ou melhor, ninguém não. Poucas pessoas talvez consigam comer uma pizza inteira com 8 pedaços. Mas todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, consegue comer um pedaço de pizza.
Então, fazendo essa analogia meio retardada, meio doida, se você divide um assunto, você consegue entender melhor. E aí, se você então tem ali a Umbanda, que é um assunto gigantesco, pensa na Umbanda como um universo, como a pizza de 8 pedaços, que ninguém consegue comer. Ou melhor, que poucas pessoas conseguem comer. Então, poucos, que talvez nem nesse plano estejam, conseguem entender a Umbanda como um todo. Agora, se eu fatio isso em pedaços menores, eu consigo, assim como na pizza, comer um pedaço da pizza. Ou seja, eu consigo entender aquele meu pedaço. Então, quando a gente olha essa quantidade de umbandas que tem, umbanda sagrada, umbanda molocô, umbanda branca, umbanda esotérica, umbanda isso, umbanda aquilo, eu não sei se alguém já parou para pensar que isso foi um dispositivo que a espiritualidade trouxe pra gente para fatiar o assunto e que cada um tivesse uma compreensão de um pedaço. E no fundo, a hora que você juntar tudo aquilo, vai ser o todo. Vai ser a pizza grande. E aí quando você junta, e se todo mundo juntar sem discutir, todo mundo sai satisfeito. Então, essa analogia que a gente vem pensando agora sobre a pizza faz sentido, porque cada um tem um pedaço da história e talvez ninguém esteja certo, ninguém esteja com a razão em nada. A Umbanda Sagrada tem sua verdade, a Umbanda Molocô tem a sua verdade, a Umbanda Esotérica tem a sua verdade e tá tudo bem. Quer ver? Eu não tava pensando em fazer isso, mas deixa eu pegar uma coisa aqui. Quando eu fui conversar e estudar um pouquinho mais sobre a Umbanda, em uma das primeiras aulas que eu fiz aí com um grande mestre, a gente conversou exatamente sobre os tipos de Umbanda. E eu estava mexendo nas minhas coisas ontem e resgatei um caderno de 2019. E isso aqui, ó, tudo isso aqui, são os diversos tipos de Umbanda que a gente listou na aula. E como é que a gente chega nesse tanto de Umbanda, né? Existem basicamente duas maneiras. A primeira é de uma forma natural. Todo mundo vai fazendo, e aí aquilo vira algo comum para todo mundo, padrão. E a outra é alguém criar. Hoje eu crio a Umbanda do Gustavo. E aí eu pego a Umbanda, pego alguns fundamentos que são básicos e coloco algumas coisas ali com a minha cara e falo, pronto, essa aqui é a Umbanda do Gustavo. E aí eu começo a juntar gente em volta disso, e aí 1 vira 10, 10 vira 100, 100 vira 1000. Daqui a pouco tá muita gente falando dessa Umbanda e ela vira uma Umbanda nova. E como que você escolhe aonde você vai colocar a tua fé? Cara, faz onde você achar melhor. Vai para um lugar que faz sentido para você. E aí tem uma frase bacana sobre a gente às vezes se livrar das nossas próprias amarras, que é assim: a gente só não consegue aprender o que a gente acha que sabe. Então, se você falar e acreditar que só aquilo que você pratica é o correto, você se fecha e não consegue ver o todo. Então acho que é bacana se você parar pra pensar e falar, pô, será que só eu tenho razão? Né? Acho que é um questionamento válido que a gente pode fazer,
um questionamento bacana que a gente pode fazer. E acho que é alguma coisa que é necessária nesse momento que a gente tá. E é isso, galerinha. A gente veio falar aqui sobre Umbanda Sagrada. Falamos sobre vários assuntos aqui aliados a isso. São 5 horas e 1 minuto. Estamos aqui há alguns minutos falando da nossa amada Umbanda. Aqui encaminhando um pouquinho para o fim. Primeiro de tudo eu quero agradecer você que veio, que me acompanhou. Nem que tenha sido por 5 minutos. Acho que se você esteve aqui 5 minutos, teve um motivo, teve um propósito. Acho que se você quis acordar às 4:30 da manhã, ou às vezes estava aí rodando o TikTok, acabou passando aqui no meu perfil, eu quero agradecer por ter ficado aí um tempinho, tá bom? Gratidão imensa. E vamos encerrar essa transmissão aqui com um ponto que a gente começou e que é um ponto pra gente começar o nosso dia. Vamos lá? Vou deixar aqui tocando. Eu te saúdo, mamãe Ansan, pela grandeza das ondas do mar. Me abençoe, mamãe Emanjá. A mata virgem tem seu semeador. Ele é o Xóssi, que eu quero. Na cachoeira eu vou me refazer. Nas águas claras de Oxuaiê. Se a injustiça faz guerra de poder, olha a espada de Ogunye. Não há doença que venha me vencer. Sou protegida de Obaluaiê. Eu sou da paz, mas sou um lutador. A minha lei tem dita Xangô. E galera, segue aí o perfil. Quem não estiver me seguindo ainda no Instagram, vai lá no Instagram, me segue no Instagram. Tem coisas que acontecem só lá. Quem puder, vai no canal do YouTube, segue lá também. Vamos lá, vamos criar um movimento pra nossa Umbanda crescer cada vez mais. Para nossa Umbanda ser fonte divina de transformação para muitas pessoas. Que a Umbanda possa realmente iluminar cada um de nós. Que a Umbanda possa olhar para cada um de nós, pessoas que estão aqui encarnadas hoje como filhos de Deus, e que nós possamos, como filhos de Deus, sermos agraciados, protegidos, guardados e guiados, e sejamos filhos da Umbanda cada vez mais. Gratidão a cada um de vocês que passaram por aqui, e logo menos tem mais uma. Um grande abraço.